Bom, mais uma vez, bom dia para todo mundo. Continuando aqui o nosso tema da Escola Dominical, estamos estudando aqui os profetas menores e nesse domingo especificamente nós vamos falar de Sofonias. Eu peço inclusive que vocês já mantenham a Bíblia aberta no profeta aí, né? E mantenham a Bíblia aí com vocês, seja digital, seja analógica, para a gente poder fazer o nosso estudo aqui. E eu vou precisar da ajuda de vocês até na nossa caminhada da Bíblia. Antes de mais nada, vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar o nosso estudo nessa manhã, dia que nos ilumine e abençoe, para que nós possamos realmente, mais uma vez, ver o Espírito Santo falando a nós através da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por este domingo, obrigado pelos irmãos que estão aqui reunidos conosco. Abençoa também a cada irmão, Senhor Deus, da nossa igreja, de outras igrejas que se reúnem nessa manhã para louvar o Senhor, para também aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor guie o nosso estudo nessa manhã, que ele seja do engrandecimento do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual, Senhor Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos dando sequência aqui, né? Nosso estudo é sobre Sofonias, né? O profeta, né, um dos profetas menores aí também, né, que falou lá nos tempos ainda do reino de Judá. Né? Uma coisa que Sofonias enfatiza muito é o dia da ira do Senhor. Eu, quando adolescente, eu falava assim, nossa, esse profeta é uma ameaça, porque assim, os subtítulos que tem, se você tem a Bíblia atualizada, é tudo assim, ameaça contra tal, ameaça contra tal, ameaça contra tal. Eu falo assim, meu Deus do céu, é só ameaça. Né? Não é, talvez não seja um livro bom para você ler se você estiver meio deprê, né? Talvez se você estiver meio chateado, às vezes não pode não ser a melhor opção. Mas, né, a gente tem aqui como palavra de Deus, e na verdade, o bom da palavra de Deus, mesmo os profetas, é que Deus bate a sopra, né? Ah, eu vou mandar aí para vocês vão ser destruídos, vocês vão ser desterrados, não sei o quê, e lá no final, mas, ô Israel, como esquecerei de ti? Eu te chamei com amor eterno e tudo mais. Então a gente vê que Deus sempre trata dessa forma. E Sofonias é um desses profetas que vai tratar assim. Vamos falar sobre ele, né? O nome dele significa Yahvé guarda, ou seja, guardado de Deus, protegido de Deus, né? E ele era da linhagem do rei Ezequias. Quando começa, ele já vem falando ali de quem ele é, da linhagem que ele vem, ele já se apresenta dessa forma, e a gente vê que ele era trineto do rei Ezequias. Ou seja, ele era mais velho que Josias, que assumiu o rei bem novo, né? E ele nasceu no final do reinado de 55 anos, né? Mais de meio século, de Manassés, que foi um rei bem perverso que trouxe a ira de Deus sobre Judá. Você vai encontrar a história desse rei lá em Crônicas 33. Né? Tem correspondente lá em Reis, mas tem esse texto aí lá de Crônicas. Qual que é a situação que a gente tem, então, quando ele está assumindo ali? Robson, você quer falar? Sim, não, é só fazer um comentário que eu estou com a NVI aberta aqui junto com a atualizada, que Certo. você estava falando sobre que ele é, né, trineto de Ezequias. A NVI ela já usa essas referências, né? As traduções mais tradicionais, elas vão falando filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, né? Sim. Na sequência das gerações. A NVI ela já vai usando a nossa linguagem mais próxima, né? Filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias, e assim por diante. Então, era só um comentário, só uma curiosidade. Sim, sim. Inclusive, a gente sempre fala na nossa classe, né? Nós recomendamos que você tenha acesso aí a mais de uma versão, né, da Bíblia. Você pode ter lá uma versão mais conservadora, como é a Revista Corrigida, que é muito interessante, às vezes, em termos de leitura, assim, dos termos, né? Ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada,
ela tem um significado, vamos falar assim, nominal mais próximo do original, né? Mas boas traduções como a NVI, elas nos ajudam, porque às vezes eles traduzem para a nossa cultura coisas que são um pouco incomuns para a gente, né? Mas quem acompanhou com a gente lá na classe de História da Igreja, quando a gente estava falando na parte de História do Povo de Deus, a gente falou sobre a questão da idolatria de Israel lá em Juízes. E havia muitas dessas divindades cananeias que acabaram influenciando o povo de Israel. Veja bem, você tem lá Baal, né, que é o deus principal do panteão ali dos cananitas, né? E lendo o Antigo Testamento, você vê como a adoração a Baal foi realmente assim um laço mesmo para o povo de Israel, né? Muitas pessoas acabaram se voltando para esse Deus falso, né? Com sua esposa Astarote, né? Que a esposa do Deus ali, que ela seria também uma divindade. E os cultos a Baal e Astarote, eles envolviam coisas que eram abomináveis a Deus. Entre elas, até mesmo os sacrifícios humanos, né? E coisas assim que iam contra a vida. Quando você estuda o povo de Israel no seu início, você vê que os mandamentos de Deus eles são sempre a favor da vida. Muita gente às vezes fala assim, poxa, tanta coisa, né? Se você vai ler ali o próprio livro de Levítico, Números, essa coisa toda, você vê lá assim, Deus dando cada ordem, né? Você, você não deve vestir roupa que seja de 2 tecidos diferentes. Por que isso, né? Você não deve comer isso, não deve comer aquilo. Tudo era para diferenciar o povo de Israel dos povos ao redor. Não necessariamente que aquilo ia trazer um malefício, mas para o povo de Israel, no contexto do povo de Israel, precisava ser assim para que eles se diferenciassem dos povos daquela terra. E você tem um que é muito citado aí no livro de Sofonias, que é o Milcom, ou Moloque, né, que era a abominação dos moabitas. E esse deus Milcom, ele era um ídolo, uma espécie de ídolo que ele era como se fosse uma fornalha. Os braços dele eram braços móveis, né, de uma maneira móvel ali, como se fosse um pedaço, e colocava-se o bebê na mão do ídolo e o próprio peso do bebê ia fazendo que a mão abaixasse e colocasse o bebê numa grelha para ser sacrificado vivo. Né? São coisas assim que eram comuns. A gente até menciona isso muito quando a gente fez esse estudo, né? Nós colocamos alguma situação dessa, onde o próprio rei de Moab, se não me engano, sacrifica o próprio filho no alto da muralha para Milcom, a fim de se livrar dos israelitas. Isso causa uma revolta. Mas era uma divindade adorada ali por aqueles povos da região. E o rei Manassés, que era filho do bom rei Ezequias, se voltou completamente para a adoração desses ídolos. Por causa de Manassés, que Judá recebe a sentença de destruição, tal qual aconteceu com os reinos do norte com Israel. Então, quando a Bíblia fala dele, fala assim, olha, por causa desse homem, por causa dele, a sentença foi proferida. Você vai ver falar também da Azira, ou do poste-ídolo. Poste-ídolo também era uma espécie de divindade da fertilidade, que era comum naquela região. E a Bíblia nos fala, tristemente, né, que Manassés profanou o templo do Senhor em Jerusalém, colocando esse tipo de ídolo lá dentro. O poste-ídolo, ele era um falso deus cuja adoração envolvia prostituição ritual. E com isso, ele levou isso para dentro do templo do Senhor. Vocês imaginam o impacto que isso teve em cima da mentalidade de Israel. Só que, de Judá, no caso. Só que, vejam vocês, apesar disso ter sido levado por Manassés, isso era conceito comum. O estranho, na verdade, da gente ver tudo isso, é que me parece, a impressão que se tem quando você lê, é que o povo de Israel era bastante conivente com esse tipo de coisa. Ela não era necessariamente desagradável, né?
vamos dizer assim, o custo-benefício valia a pena. Era um Deus tangível, era um Deus que podia ser tocado e ser visto por olhos humanos, e não o Deus Yahvé, né, que assim, vejam bem, gente, estou falando um termo bem humano aqui, tá? Um Deus que era conceito, ou seja, se falava dele, né? Se podia perceber a presença dele, mas Deus não era tangível, Deus não era visível, né? Deus era uma presença. E parece que para alguns isso aí não bastou, né? Então tem essa representação pictográfica até do rei Manassés entregando o próprio filho, né, no altar de Milcom, né, para ser sacrificado vivo. Né? Esse rei, se você for comparar ele com outros do livro aí de Crônicas, do livro de Reis, você vai ver o quão deplorável foi o governo de Manassés em cima da nação de Judá. É nesse contexto que nasce o profeta Sofonias. Ele nasceu bem no final aí do reinado de Manassés. Manassés, né, por incrível que pareça, ele teve ali também um momento onde ele se voltou novamente ao Senhor. Ele se arrependeu, né, uma vez que foi preso e subjugado pelos assírios, ele fez uma oração de arrependimento e Deus, na sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Manassés. Então Manassés resolveu começar a fazer a limpeza de novo. Só que você vê que perdão, você vê que a limpeza dele não foi perfeita, né? A limpeza dele não resolveu, não eliminou tudo isso do meio de Israel. Tanto que o filho dele que assumiu no lugar, que é o Amon, né? Ele também foi um rei tão perverso quanto o pai, só que o reinado dele foi abreviado, porque, dadas as condições, né? Houve uma revolta, Amon foi assassinado e reinou só 2 anos. Claro, Sim? Pois não? eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando aí sobre, né, essas abominações todas, Sim, eu estava pensando aqui exatamente que a gente vê essas abominações e a gente se entristece com elas, acha essas coisas, né, terríveis e tudo mais, mas eu fico pensando assim, isso começou lá atrás, lá quando atrás. o povo disse assim: nós queremos um rei igual a todas as nações. E eles foram advertidos do poder que o rei teria sobre eles. Então, eu fico pensando assim, o quanto que decisões repercutem na história, na nossa história e, digamos assim, na história como um todo, né? Essa questão da visão histórica de todas as nossas ações, das consequências que elas têm, eu acho que ela é muito importante a gente pensar. A gente não pode ser leviano nas coisas, a gente não pode ser imediatista, né? Então, quando a gente pensa é, nas consequências que aonde, né, o povo de Deus chegou por causa de uma decisão tomada lá atrás, né, de uma, vamos chamar assim, de uma modinha, né, que eles quiseram acompanhar, né, minimizando aí o fato, mas assim, o fato deles não quererem, né, ter um Deus não visível, mas ter um Deus visível representado num rei para ser igual a todo mundo, quanto até onde isso chegou, quer dizer, o que eu estou querendo trazer é exatamente assim, para a gente enxergar que esse escândalo que a gente vê nessas ações, a gente tem que trazer para nós, né? A gente tem que trazer e pensar até onde nós podemos quando a gente toma esse tipo de decisão e dirige a nossa vida para poder nos adequar a tudo que está em torno da gente. Sim. Na realidade, assim, Robson, eu diria até que começou antes, né? O rei é só uma manifestação, vamos dizer assim, né? Um pouco mais pungente, mas você vê que desde a conquista da Terra Prometida, o povo de Israel não cumpriu o dever que ele tinha, né? A ordem de Deus foi e falou assim: olha, extermina esse povo, extermina, tira isso do meio de vocês
e vocês vão viver na terra prometida na conformidade como eu determinei. E no final das contas eles não tiveram interesse de tirar, não assim, eu não consigo, não é isso. Esse povo aqui pode trabalhar para mim, né? Eles vão ser escravos, eles vão ser escravizados. E isso aí gerou um efeito contrário para todos eles, né? Isso aí gerou um retorno ali que não Tem foi um nada áudio, benéfico, né? Pois não? tem um áudio entrando aqui, tem um áudio entrando que está atrapalhando aqui o vídeo. Um áudio? Deixa eu ver aqui. Deve ter mais alguém com o microfone aberto aí que pode estar captando som ambiente. Melhorou? Mas parece que sim, né? Acho que, né, às vezes, pessoal, a gente muta aqui, vocês podem acessar novamente, né, o microfone, basta você clicar aí no seu Zoom, que vocês vão poder falar também, né? A gente vai aprendendo, né? Tem aquela parte ali das reações também, você tem como levantar a mãozinha para a gente ver, né? Que às vezes você não está em tela, mas, né, aos pouquinhos a gente vai encaixando aqui na melhor maneira de usar, né? Outra coisa, né? Como vocês sabem, o nosso Zoom aqui, momentaneamente a gente está usando a versão free, né? Então daqui 5 minutos essa reunião vai encerrar e a gente começa ela de novo, então, tá bom? Tudo bem para todo mundo? Ok, então. Então vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Nesse contexto que a gente falou e demonstrou aqui para vocês, né? É que a gente tem essa situação onde vai se levantar o profeta Sofonias. Ele começa a profetizar em cerca de 630. 630 já haviam se passado 10 anos do reinado de Josias. Só que Josias era um infante, né? Josias foi colocado rei um pouco na marra por causa da morte prematura de Amon. E em vista disso, você vê que ele teria aqui 18 anos, o que é bastante jovem, né? E as profecias a palavra de Sofonias, creio eu, que ela deve ter tido um efeito grande no que viria, que era as reformas religiosas mesmo que Josias vai fazer. Josias vai trazer reformas assim tão fortes e pungentes que às vezes a gente vendo assim com nossos olhos hoje em dia, a gente até se assusta um pouco. Ele chega ao ponto de pegar os ossos daqueles profetas falsos, né? E queimar sobre os altares deles mesmos, né? Para profanar o altar deles, em nome, né, da mudança, em nome daquilo que ele queria fazer, né? Que é engrandecer o nome do Senhor e não de outros deuses. Então ele consegue quebrar bastante coisa ali, né? Ele desfaz dos ídolos, porque é uma situação um pouco estranha, né? O que a gente tem ali de um ponto ético aí no livro de Sofonias, que eu diria para vocês, é a questão da vida dupla. Aquela pessoa que vive realmente assim de duas caras, vive uma fé que não é uma fé de fato, mas é uma fé de contrato. Ou seja, a pessoa se apresenta com a fé, dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, quando na verdade isso é uma fé de conveniência. Há um tempo atrás a gente tinha muito isso com os católicos. Não sei se vocês se lembram disso, mas você tinha muito católico que era o famoso católico nominal. Você falava, você é católico? Sou. Você vai na igreja? Não. De vez em quando eu vou na missa, né? Quando tem um evento especial eu vou à missa, né? Mas você conversava com muitas pessoas e elas falavam assim, por que você é católico? Porque meu pai era, porque minha mãe era, porque o meu tio me consagrou quando eu era criança, mas eu nunca mais voltei lá, mas a todos os efeitos eu sou católico. Então veja bem, acontecia esse tipo de coisa dentro do reino de Israel. Só que é o seguinte, nosso Deus não divide glória com ninguém. O Rei dos Reis, o Senhor do Universo, ele não tem nem motivo para poder dividir sua glória com outros deuses falsos, né, principalmente. Né? Mas, em vista disso, a reprimenda de Sofonias é muito forte porque ele conclama o povo para aquela aliança que eles perderam, né? A aliança lá do
do Antigo Testamento, com os 10 mandamentos, onde o primeiro mandamento falava, eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Já entra no segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Com essa percepção que Sofonias começa a pregar no meio de Judá.